Você se despiu do casaco grosso, sentindo o tecido áspero roçar contra sua pele já calejada pelo frio cortante da manhã. O silêncio em toda a montanha parecia ter um peso diferente, uma promessa fria que se agarrava à sua espinha antes mesmo do primeiro raio pálido de sol beijar o horizonte. O pálido azul do amanhecer invernal tingia o céu com uma suavidade quase fantasmagórica, enquanto a névoa densa se arrastava preguiçosa entre os picos silenciosos, envolvendo tudo numa capa de isolamento distante. Seus passos ecoavam abafados sobre o chão endurecido pela geada. O estalar quase imperceptível da crosta congelada sob suas botas contrastava com o sussurro constante do vento cortante que descia a montanha. Você sentia o cheiro acre e entranhado da fumaça velha, queimada na noite anterior, para aquecer a aldeia que ainda dormia sob aquele manto cinza. A lã poída do seu único agasalho fazia cócegas incômodas no pescoço, acentuando a rigidez dos músculos já cansados pela espera. A quietude parecia se estender por todo o vale, apenas quebrada pelo farfalhar das folhas altas e o canto distante e lento de pássaros que não se apressavam para o dia. Se hoje o simples sem bateria seria o tormento máximo, naquelas alturas, a constante luta contra o tempo e o frio era a verdadeira pedra no sapato para quem esperava a sobrevivência ou o fim silencioso. Você se aproximou do altar improvisado, ajeitando as pedras frágeis com os dedos trêmulos, sentindo a aspereza de cada superfície, molhada pela umidade da neve derretida. A cada gesto lento, a rotina reverberava na monotonia quase dolorosa do ato. Alinhar o ramo torto de bambu, depositar o arroz murcho com um cuidado similar ao de colocar uma joia rara, varrer a terra com um galho seco cujo rangido perdurava um instante como o rastro da vida nesse espaço sagrado. Por um breve instante, a fumaça quente da pequena fogueira comunitária lhe ofereceu um rescaldo de esperança. Você se aqueceu com o calor compartilhado alheio, sentindo a pele descongelar, enquanto o aroma amadeirado entrou em sua respiração pesada. Uma pausa suave no ritual inevitável. Aquele instante de calor. O eco tênue de uma vida que prosseguia mesmo na penumbra da morte marcada. Foi seu sussurro frágil de resistência. Mas então, o ar mudou. Um silêncio estranho emergiu. O costumeiro latido remoto de cães cessou abruptamente, deixando o ambiente mais pesado, mais denso. Você percebeu o olhar contido dos poucos vizinhos que circulavam. Uma troca silenciosa carregada de significado, como se todos soubessem, sem palavras, que alguma sombra nova havia começado a se infiltrar naquela manhã gélida. Embora o rito se mantivesse imutável, a sensação crescente de que algo havia sido alterado sutilmente no ar lhe percorreu a coluna, gelando mesmo mais que o vento. Você sentiu o inevitável aproximar, o instante fatal que a montanha reservava, e ao olhar para a névoa que agora parecia mais espessa, pesada, entendeu que o próximo passo seria o mais lento e silencioso de todos. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua escrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí.
Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. Você sentiu o ar mudar de novo, mais denso, como um peso invisível afundando lentamente no silêncio da montanha. A névoa, antes tênue, apertava-se ao redor das árvores retorcidas e esparsas, sua frieza úmida lambendo sua pele desprotegida. Você respirou fundo, o ar gelado queimando as narinas. Cada inspiração, um convite silencioso à paciência necessária. O solo sob seus pés parecia menos sólido, como se ameaçasse ceder a cada passo vacilante. O cheiro acre da fumaça agora se misturava a um mofo antigo e uma doçura agridoce que você não conseguiu identificar. Algo sufocante que invadia seu olfato e afundava com lembretes surdos na memória. Avançando lentamente pela trilha estreita, você percebeu que o silêncio se desdobrava em camadas. O murmúrio distante do riacho gélido que escorria próximo. O ranger baixo de galhos dobrando sob o peso da umidade. E com uma tensão quase febril, o quase imperceptível sussurro de folhas secas sendo empurradas pelo vento quieto demais para ser natural. Seus passos eram cuidadosos, arrastados, cada movimento uma negociação entre a necessidade de avançar e o medo de despertar algo adormecido na sombra envolvente. O manto branco da geada criava sombras onde a luz ainda não chegara. Você sentiu a superfície fria das pedras próximas aos seus dedos, a textura rugosa que destoava do toque da neve macia em outras partes. Cada detalhe do ambiente parecia amplificado, saturado com um aumento súbito na atenção que seu corpo não podia evitar. A respiração, agora um ritmo cadenciado, formava pequenos vapores, lembrando que o frio estava presente em cada centímetro. Você veio a pensar na aldeia ainda adormecida, nos poucos rostos que cruzarem por uma janela encurvada. A ausência dos latidos que costumavam romper o silêncio matutino foi se tornando um espectro a mais naquela paisagem. O medo não precisava ser declarado, ele fluía no ar como um convite silencioso a um cuidado constante, quase a um isolamento voluntário do mundo palpável para se proteger do desconhecido. Você sentiu um arrepio crescente nas costas, apesar do frio já se instalar firme. Ao atingir um recesso na trilha, um pequeno nicho onde o vento parecia perder a força, você se permitiu um breve instante para tocar a superfície mate de um tronco caído. O musgo úmido, quase viscoso, grudava em sua mão, e a memória do toque trouxe uma leveza inesperada, um breve sussurro de vida na quietude opressiva. Respirou, deixando o calor do corpo seguir seu curso, sentindo o pulso lento que tentava manter o controle sobre o corpo cansado. O silêncio daquele lugar era interrompido por um som tênue, uma espécie de vibração na madeira seca sob seus pés, algo que dava um ritmo incerto ao ambiente. Passos, mas não os seus. O som era irregular, hesitante, um cochicho abafado que parecia andar entre as árvores. Você ficou imóvel, sentindo os pelos do pescoço se arrepiarem sob o toque do vento. Seu corpo se tornou alerta, cada sentido teso, buscando reconhecer algo que não poderia ver. Suas mãos se fecharam nas luvas gastas. O contato do couro frio com a pele já endurecida, servindo como um ancoradouro na realidade conturbada. A névoa entre as árvores se adensou, obscurecendo a visão,
transformando o mundo conhecido em um limiar do incerto. Cada bambolear da fumaça que ainda escapava da fogueira estante parecia pesar mais, encaminhando sua mente para um foco quase obsessivo no presente. Você continuou, cada passo uma resposta lenta à dúvida que se enraizava. A superfície do chão estava encharcada em certos pontos, a neve derretida formando poças escuras que refletem sombras deformadas e histórias não ditas. O cheiro da terra molhada se misturava à fumaça e ao odor metálico distante que você não conseguia identificar. Uma lembrança silenciosa de que o espaço à sua volta carregava segredos que o ar não ousava revelar completamente. Ao passar por uma clareira pequena e descampada, o céu refletido num espelho de gelo lhe devolveu um azul hesitante, tingido de cinza, pálido como as roupas que você usava. O frio parecia se aprofundar ainda mais ali, envolvendo seus membros em uma rigidez que ameaçava prender cada movimento. Você se aprumou contra o vento que arrancava dos pinheiros seus últimos fragmentos de agitação, segurando firme o objeto apertado na mão. Um amuleto rústico, esculpido em madeira, que servia tanto para conforto quanto como um sinal silencioso de esperança. O som de algo se quebrando ao longe interrompeu o ritmo tortuoso de sua caminhada. Por um instante, o coração pulou, a tensão reverberou na espinha como uma corda puxada em seu limite. Você diminuiu o passo, escolhendo uma sombra para se esconder. O vento levava o som, e com ele a dúvida crescente se espalhou. Estaria você sendo seguido? Era a sombra que percebera na névoa ou apenas o fruto de sua mente cansada e gelada? Você fechou os olhos por um momento, sentindo a tênue respiração contra o rosto e o som remanescente do mundo. A espera tornava-se um fardo e, o frio, um inimigo invisível. As árvores, como sentinelas silenciosas, pareciam observar com um olhar calmo, mas sem promessa de ajuda. Um novo suspiro do vento trouxe a promessa do dia, tênue e indefinida, junto da súbita sensação de que devia se mover de novo. A névoa começava a se dispersar lentamente, como um véu levantado por mãos invisíveis, revelando um trecho de caminho até então oculto. Você percebeu então, entre as sombras que se desfaziam, uma figura, só um vulto ainda indistinto, que avançava sem pressa, como relembrando uma rota antiga. Seu corpo congelou naquele instante, não por medo imediato, mas pelo peso da inevitabilidade. Os passos à frente seriam os mais lentos, mais cuidadosos até aqui, porque era ali que a jornada verdadeiramente começava a se tornar impossível de ignorar. Você sentiu a névoa se fechar ao redor da figura, como se ela e o próprio ar compartilhassem um segredo antigo, guardado silenciosamente, esperando para ser revelado. E naquele instante, tudo ficou mais quieto que o silêncio, espesso, palpável, pronto para engolir qualquer som que ousasse escapar. Você permanece imóvel por um instante, o frio apertando mais fundo nas articulações, tornando cada movimento uma resistência. A figura diante, encoberta pela névoa que parece suspirar entre os galhos, não avança com pressa. Cada passo é medido, cuidadoso, como se a própria atmosfera pedisse um ritmo lento, quase reverente. A diferença mínima do silêncio, agora densa aliás, é interrompida pelo eco sutil de seu deslocar. Um tocar leve contra folhas secas moribundas, uma ozônio imperceptível que parece vibrar na pele.
Seu peito sobe e desce num ritmo que busca o controle, mas a tensão se aloja no vazio entre as costelas, onde o frio insistente crava sua lâmina. Você sente a terra macia cedendo sob as botas, úmida, recheada de pequenos galhos e fragmentos de cascas soltas. Um rastro apenas. O ar denso tem um cheiro diferente agora. Uma mescla de musgo úmido e um toque metálico que seu olfato, apesar da neve e fumaça, não consegue afastar. A princípio o odor é uma sombra, uma nota distante que se infiltra devagar, depois cresce, a cada respiração, em algo mais pungente, inquietante, ainda oculto sob a neblina. Você tenta enxergar além do contorno da figura que não avança, mas hesita. Faz então um passo imperceptível, um movimento leve, como a folha que se solta do galho sem anunciar seu destino. O silêncio acompanha seu gesto e se dobra sobre ele, logo misturando-se ao farfalhar de outro som distante. Um som quase humano, como um pranto abafado, um gemido que rasga o pano espesso da manhã, causando um tremor zonzo que reverbera até os dedos dos pés. Você sente nas costas o arrepio que não é mais só do frio, um aviso aquecido de que algo no tempo, no espaço, mudou e não há retorno fácil. A névoa, agora uma cortina quase sólida, onde o mundo parece esfumar e se importar menos, envolve sua mão trêmula por um instante, enquanto você puxa o casaco para se proteger. Um gesto quase automático, tão familiar quanto desesperado. O objeto firme na sua mão, o amuleto de madeira, pulsa com a fricção do toque, uma âncora contra o desconhecido. Você sabe que não pode parar, mesmo que o peso no peito grite por pausa, porque a sombra adiante não é mera qualidade do ar. Ela é uma promessa, um lembrete dos riscos que insiste em tocar seu caminho. Você continua, arrastando os pés um pouco mais rápido, sem perder a cautela. As figuras da floresta, os troncos retorcidos, os arbustos secos, tudo ganha dimensões de festa fúnebre, onde a vida parece um segredo sussurrado em meio ao desvelo das pedras geladas sob o solo. Cada pequena crosta de gelo que quebra diante das suas botas é uma conversa silenciosa com a montanha. Avisos ou ameaças. Você ainda não sabe. O amarelo pálido que tenta furar a névoa se mistura ao cinza escuro das nuvens, e o ar mantém um peso que pressiona seus ombros para baixo, quase como se o céu todo pendesse sobre seu caminho. Você encontra finalmente um pequeno clareira, o chão coberto por uma camada espessa de folhas mortas e neve suja. O ar parece mais quieto ali, parado, como se o lugar guardasse um secreto antigo. Você sente algo no solo, uma vibração sutil, como um sussurro silenciado que percute sob a sola das botas. Você ajoelha devagar, sentindo no joelho o frio cortante, e toca o chão com a palma da mão. A textura é uma mescla de terra úmida, musgo esfarelado e gelo quebradiço. O som de um galho caindo longe faz o estômago apertar, seu corpo se tensiona. Mas você permanece imóvel, como um longo suspiro feito carne. O céu, que começou a clarear timidamente, agora exibe traços tênues de um azul pálido, quase branquecino, revelando formas caprichosas na névoa
que se dissipam lentamente, como fumaça de um fogo moribundo. O galho que você segura firme agora se torna um apoio para levantar, enquanto seus pensamentos dançam na instabilidade da espera e da urgência. Você sente a latente decisão no ar, o mundo inteiro pendurado no fio tênue entre movimento e estagnação. De repente, um calafrio distinto explode ao longo da sua espinha, e a névoa que estava atrás de você parece acomodar uma presença, não humana, não totalmente. Um peso que cresce sem som, que não segue ritmos conhecidos, mas que sabe sua localização, que entende o seu silêncio. O vento que corria entre os pinheiros silencia, como se todo o entorno prendesse a respiração junto. Seus olhos, mesmo pesados, insistem em buscar algo lá, no limite onde o visível e o invisível se encontram. Você sente o tempo desacelerar, o ar ao redor ficando mais denso, pesado, cada molécula vibrando com uma ansiedade antiga e fria. No banco de nuvens encobrindo a montanha, um feixe discreto de luz estranha corta o crepúsculo, como uma fissura na realidade, uma fresta onde algo inesperado está prestes a emergir. Seu coração insiste no compasso lento, mas tenso do medo e da expectativa. E então, quando tudo parece calibrado para uma nova hesitação, você percebe uma sombra deslizando atrás da primeira. Não um movimento só, mas um silêncio em sequência, um eco escuro que se dobra sobre si mesmo. Como se a própria neblina estivesse respirando alinhada com algo que você não pode ver, mas sabe estar ali, esperando. Você segura o amuleto com força, sentindo o relevo frio contra os dedos que trenem, sabendo que seu próximo passo não é apenas mais um movimento. É a primeira batida no coração do desconhecido que se abriu na montanha para você. Você mantém a respiração contida enquanto o vulto à frente se moveu um passo quase imperceptível, os dedos roçando os galhos secos que resistiam ao tempo. Cada músculo seu se enrijeceu diante do toque sutil da névoa, agora espessa, como se o ar tivesse se transformado em uma cortina líquida que abraçava cada centímetro de sua pele. O frio apertava mais e mais, entrando pela gola do seu casaco, penetrando até os ossos, e mesmo assim você não desviou o olhar. A figura seguia imóvel por instantes, como se escutasse o que você não conseguia ouvir. O silêncio compartilhado da montanha, que parecia ter um coração batendo lento e antigo. O som abafado de suas próprias botas arrastando-se contra o solo úmido, queimada a imobilidade. A vegetação rarefeita, marcada por galhos retorcidos e musgos escorregadios, desenhava sombras distorcidas. Na névoa, que não se dissolvia, uma presença que parecia esconder tanto quanto revelava. O cheiro da terra molhada multiplicava-se à sua volta, misturado com o resíduo da fumaça, e um perfume indescritível, agridoce e estranho, que instigava seu instinto a se remexer cada vez com mais atenção. Você ergueu a mão engluada à luva grossa, tocando o amuleto na palma como se pudesse extrair dele alguma força silenciosa. O entalhe áspero da madeira fazia um contraste selvagem com a delicadeza do gesto, e a sensação quente, mesmo breve, daquela fricção acendeu um lampejo tênue de coragem. A figura à frente moveu-se de novo, um passo tímido, hesitante. Seus olhos foram conduzidos por um movimento leve, quase imperceptível,
enquanto por entre a névoa, algo mais começava a despontar. Uma sombra secundária, quase um reflexo que se duplicava sem a clareza necessária para definir se era real ou fruto de seu cansaço. O ar ficou mais denso, impregnado com a tensão quase líquida que escorria entre os troncos e o mato seco. Um silêncio estranho que não permitia sequer o farfalhar natural das folhas. Seu coração acelerou com uma batida lenta, ecoando como um tambor longínquo em uma caverna profunda. A sensação de estar observado enraizou-se em você, gélida e inescapável. Um peso invisível que parecia dançar ao redor de seus ouvidos como o sussurro de lendas escritas pelas sombras. Você apertou os punhos, sentindo a pele sob o tecido áspero de sua luva formigar com a rigidez do frio. Uma pressão silenciosa o instigava a recuar, a fugir, mas você permaneceu firme, sentindo o chão macio ceder sob seu peso, acolhendo seus passos lentos e decididos. O mundo à sua volta não oferecia refúgio, apenas um palco silencioso onde a espera se alongava, entrecortada pelo cochicho irregular dos poucos movimentos ambientais, rumores dispersos dentro da névoa, que prejudicava e ampliava qualquer percepção. À sua frente, a figura finalmente fez um movimento mais claro, um gesto lento, quase reverente, como se entregasse uma mensagem invisível que vibrava na atmosfera. Um brilho tênue se acendeu entre os dedos dela, um ponto pequeno, flutuante, que irradiava um calor delicado em meio ao frio cortante. Você sentiu o rosto se contrair no esforço para entender o significado daquela luz, que pulsava e oscilava como o último suspiro de uma chama prestes a se apagar. O objeto apareceu e desapareceu numa dança hipnótica, instigando uma mistura estranha de fascínio e apreensão que apertou seu peito com mãos invisíveis. O vento abanava a névoa, fazendo ondular essa cortina de mistério. As árvores ao redor erguiam-se silenciosas, formando uma espécie de círculo protetor. Você percebeu o cheiro leve, porém impossível de ignorar, de uma madeira queimada misturada com um aroma doce e abafado, mais íntimo do que qualquer coisa natural deveria ser naquele lugar. Enquanto você permanecia ali, paralisado e atento, a névoa pareceu se fechar mais uma vez, como uma tapeçaria de sombras sobre o tempo suspendendo-se em um instante quase sem ar. Um som distante, vagamente metálico, se infiltrou no silêncio, como o tilintar de algo escorregando, um fraquejar discreto que deixava rastros na imaginação. Seus olhos buscaram ao redor, mas a visão se mostrava rasteira, fragmentada, atrás do véu gelado da manhã. Seu corpo respondeu com uma mistura tensa, onde o medo se emulsionava com a determinação de não se deixar, ou de sumir pela ansiedade crescente. Você puxou o casaco para fechar ainda mais o pescoço, sentindo a urdidura áspera nos dedos umedecendo com o suor frio do esforço, enquanto o amuleto na mão continuava a pulsar uma fricção constante, um ponto de referência inabalável em meio ao caos silencioso. A figura à frente inclinou a cabeça, como se ouvisse algo além da névoa. Uma comunicação muda com o espaço e o tempo ao redor. Você percebeu que seu corpo se alongava numa expectativa construída lentamente, cada parte dele pronta para uma reação que ainda assim
só podia vir devagar, com paciência. O silêncio pesado que precedia a revelação parecia uma promessa de que o que viria não teria pressa nem barulho, apenas a inevitabilidade de um destino tratado por mãos invisíveis. E então o instante se desfez numa sombra móvel, uma passagem sutil que abriu entre a névoa. A segunda figura deslizou silenciosa, e a primeira virou-se delicadamente, deixando surgir no frio da manhã um brilho estranho nos olhos que espalhava algo mais que curiosidade ou medo. Você sentiu o pulso acelerar, uma resposta natural no ritmo cadenciado do desconhecido. Não havia resposta, não ainda. Apenas o caminho que se revelava lento diante de você, exigindo um passo que tardava, mas que seria decisivo. E naquele momento a névoa se fez tela, esticando-se e dobrando-se no ar, como se respirasse, cerrando as portas de uma realidade pela qual você estava prestes a passar. O limiar do que jamais seria completamente compreendido. Uma porta prestes a se abrir, com uma suavidade mortal. Você sentiu o primeiro estalo no silêncio, tão forte quanto um sussurro que não deveria existir. E compreendeu, enfim, que o próximo movimento não seria apenas um passo. Seria o chamado silencioso para atravessar o limiar, onde a montanha guarda seus segredos mais profundos, esperando, paciente por quem ousasse responder. Você permaneceu imóvel, sentindo o frio apertar sem clemência, seus músculos tensos, como cordas esticadas em silêncio absoluto. A névoa embrulhava a floresta com dedos invisíveis, lambendo a pele exposta do seu rosto, enquanto a figura à sua frente avançava um passo lento, quase tímido, deixando atrás de si um rastro ilusório na bruma. Seus olhos fixos naquele movimento chamavam para você uma atenção que parecia arrancar o ar de seus pulmões, fazendo o ritmo da respiração se romper em pequenos vapores prateados a cada inspiração. Você sentiu o coração bater, não acelerado, mas pesado, como se fosse o pulso de uma entidade ancestral que enchia o espaço entre vocês. O chão úmido sob suas botas rangeu com um sussurro quebradiço, um protesto quase inaudível combinado ao farfalhar lento das folhas secas, dominadas por restórios congelados. O silêncio, denso, parecia carregar mais tudo que não era dito, um segredo suspendendo o mundo, como se a própria montanha hesitasse antes de revelar seu próximo mistério. Você tocou o amuleto com mais força, o contato da madeira fria e rústica ajudando a ancorar seu corpo à fragilidade da realidade que se desenrolava devagar, dentro do véu diáfano da manhã gelada. A figura vacilou, fazendo um gesto quase imperceptível, uma inclinação breve da cabeça, que não dizia nome nem intenção, mas que carregava um peso quase ritual. O céu lentamente clareava, o azul tênue ganhando força aos poucos, desviando a névoa para as bordas dos pinheiros, retorcidos. O ar crescendo em densidade carregava uma doçura amarga e misteriosa. Um cheiro que misturava musgo úmido, madeira queimada e algo indescritível. Uma promessa esquecida que se agarrava às folhas dissolvidas pelo frio. Você sentiu o corpo repousar por um instante, como se a própria montanha tivesse tirado o fôlego junto com você.
O frio que atravessava suas roupas e a rigidez dolorida das articulações se misturavam com uma urgência silenciosa daquele momento. Um convite para continuar, mesmo quando cada músculo implorava por pausa. As sombras longas projetadas pela névoa e os troncos retorcidos se transformavam em uma dança silenciosa, uma ode lenta que falava de passos perdidos e histórias escondidas entre a geada. O vento voltou a correr, agora mais quente, trazendo uma ligeira oscilação nas folhas e no som distante de um riacho que sussurrava suas histórias geladas. Você notou pequenos detalhes, quase imperceptíveis. Uma pedra solta que rolou devagar para o lado, um galho rachado estalando suavemente, ecos de um passado que insistia em permanecer através do fio do tempo. Cada som parecia mais intenso, como se fosse o grito abafado da própria montanha prestes a se partir em segredo. Você respirou fundo, sentindo o ar gelar nas narinas, pesado, carregado de algo mais forte do que o frio comum. A luz pálida refletia sobre o orvalho congelado nas folhas caídas, espalhando pequenos reflexos como olhos atentos que observavam tudo. Sua mão segurou firme o amuleto, uma conexão tênue com um mundo palpável que navegava entre os limites do conhecido e do invisível. O objeto era ao mesmo tempo uma âncora e um farol, uma certeza delicada em meio à vastidão cheia de incertezas. Então, um som baixo, quase um sussurro, atravessou a névoa, um murmúrio quebrado, como se folhas se movimentassem em um diálogo secreto com o vento. Você parou, ouvindo com atenção o pulsar da floresta ao redor, sentindo que a realidade se alongava, tornando cada segundo eterno. A figura à frente voltou-se devagar, a neblina envolvendo seu contorno como uma cortina líquida que impedia que você enxergasse os olhos, mas não a aura de quietude ameaçadora e calma. Você percebeu algo movendo-se além do primeiro vulto, um jogo sutil entre as sombras que começou a formar uma segunda presença, silenciosa, intrincada, como um eco do desconhecido. A presença dupla alterava o ritmo da árvore e do solo, ritmando um compasso lento e pesado a cada passo dado. Seu corpo congelou, não pelo medo, mas pela consciência de que aquele momento era o limiar, o ponto onde a segurança se desfazia em névoa e o passo seguinte seria diferente, irreversível. Seu peito trabalhava para manter o ritmo, o frio envolvendo-se com a cólera sutil do silêncio. Você sentiu o cheiro metálico e adocicado do ambiente, uma onda sutil que percorreu sua pele e abriu um espaço onde o passado e o presente se encontravam, um espaço estreito, pavimentado com esperança e ameaça em igual medida. A névoa enrolava-se nos galhos, ameaçando absorver todo o som, como se o mundo ali dentro não permitisse mais repetição, apenas transformação. O amuleto em sua mão pulsava junto com o próprio ar, um lembrete sutil que lhe pedia coragem na lentidão da entrega. Você deu um passo, devagar, medido, como se tocasse a própria música da espera suspensa entre céu e terra. Então, no instante em que seu pé tocou o chão coberto de musgo úmido, um ruído diferente quebrou o silêncio. Um estalo firme e claro vindo de trás da névoa.
Você virou-se bruscamente, mas encontrou apenas o vazio congelado, aquela vastidão branca e cinzenta que parecia respirar para si mesma. O som, porém, não havia sido um acidente, e a sombra dupla à sua frente parecia agora se fundir à bruma, no instante exato em que os primeiros raios tênues do sol deslizaram pelas copas das árvores. Você sentiu um arrepio profundo e conhecido, uma antecipação congelada no peito, aguardando o próximo movimento que definiria tudo. E a névoa, como um véu que oscila entre mundos, se espessou pela última vez, engolindo a luz e o vulto que desaparecia, deixando você sozinho com o vazio, pulsante do instante em que tudo mudou. O sussurro que prometia, firme e lento, que o próximo passo seria o verdadeiro começo da estrada que você jamais poderia recusar. Você manteve-se imóvel. O frio agora um peso que parecia alastrar-se pelos ossos, envolvendo cada articulação numa rigidez lenta e insistente. O amuleto na sua mão apertava-se, uma presença firme no meio da névoa que se enrolava aos troncos, deitando sombras tênues sobre a camada úmida de folhas que cobria o solo. A figura diante de você, ainda encoberta pelo véu cinzento da bruma, retomou o movimento, um passo que fez com cuidado extremo, quase reverência. Aquela hesitação arrastada carregava consigo um significado que seu corpo captava sem que a mente precisasse traduzir. O silêncio engrossava, tomando forma de uma massa densa que engolia qualquer resquício de som natural. Só restava o ritmo compassado da respiração, o toque dos seus sapatos na terra molhada, o farfalhar tímido das folhas que insistiam em cair. O frio parecia ganhar voz, um sussurro gelado que invadia os poros e se instalava entre a pele aderida ao tecido já encharcado. Você avançou devagar, cada passo um pacto tácito com a lentidão da rotina imposta pela montanha sombria. A névoa, qual drapeado acinzentado que flutuava ao seu redor, baixava-se com insistência, tangendo os galhos secos que raspavam sua pele, deixando marcas invisíveis que o tempo talvez apagasse. Mas sua sensação não. O cheiro da madeira queimada misturava-se agora a notas de musgo úmido e de um odor metálico sutil, baixo, que parecia brotar do próprio ar densificado. Você percebeu que não gostava daquela combinação. O ambiente parecia sussurrar algum segredo recluso, um mistério deixado, para ser descoberto só por quem ousasse permanecer na quietude. A figura parou junto a um tronco mais robusto. Você percebeu um movimento quase imperceptível da mão dela, um deslizar rápido sobre a superfície áspera da casca, como se despertasse uma mensagem secreta gravada em anos de solidão. A respiração ficou mais lenta, quase intencionalmente contida, enquanto o vapor que escapava dos seus lábios esmaecia no ar gelado. Um pouco mais adiante, o chão revelava um tapete irregular, bordado por raízes trêmulas e pela neve que derretia lentamente em pequenas poças brilhantes. Você sentiu as costas se arrepiarem, não pelo frio, não só por ele. Frio havia sim, mas havia também essa tensão profunda, ou melhor, um convite para que cada movimento fosse medido como uma meditação. O amuleto vibrava silenciosamente em sua palma, como se pulsasse com um ritmo próprio. Uma batida amorosa e cheia de promessas ocultas. Passo a passo, vocês dois moldavam a sinfonia lentíssima daquele encontro silencioso e colisório.
À medida que você ruminava a lentidão do andar lento, percebeu o sopro do vento trazendo uma lufada mais quente, tênue, quase um alívio temporário que acariciava o rosto e brincava com as pontas dos cabelos escondidos sob o capuz. Ali, naquela clareira brevemente iluminada, pequenos raios de sol rasgavam a cortina de neblina, criando manchas irisadas que dançavam preguiçosas sobre a vegetação enregelada. O calor incipiente parecia acender por um instante o mundo adormecido, um lampejo de esperança para harmonizar o rigor da espera. A figura voltou o corpo vagarosamente até você, mostrando uma postura que não pedia confiança nem prestava desafio. Havia apenas o encontro taciturno de quem espera algo incapaz de ser dito em palavras. Você percebeu que os olhos dela, ainda ocultos pela neblina e pelas sombras, guardavam um segredo que pulsava com a mesma intensidade do seu próprio coração lento e pesado. O silêncio entre vocês dois era uma ponte construindo-se em cada respiração. De repente, um som diferente rasgou a quietude. Um estalo seco, nítido, vindo da margem da clareira. Era breve, simples, mas suficiente para fazer seu corpo congelar instantaneamente, como se recebesse um choque. A figura à sua frente deixou um suspiro escapar. Ou foi apenas um gesto de abandono? O mistério se aninhou pesado como uma sombra que escurece o peito, com um aviso velado do que ainda estava por vir. Você estreitou os olhos, tentando alcançar o limite da visão difusa. A névoa se tornara uma cortina espessa, obscurecendo não só a floresta, mas também os seus próprios pensamentos. Algo se movia lá, na borda do conhecido, tão sutil quanto uma promessa, tão inevitável quanto a decadência da tarde que se aproximava. O ar estava saturado de uma expectativa quase palpável, onde o peso do invisível apertava o coração com mãos que não se viam. Por fim, um lampejo fugaz rompeu a névoa. Não mais uma figura isolada, mas múltiplos vultos, movendo-se sorrateiros, unidos sem pressa, formando uma dança silenciosa de sombras entre as árvores. Seu corpo estremeceu, não por medo imediato, mas pela compreensão profunda de que o momento do isolamento terminara. Seu pulso acelerou em ritmo paciente, o frio mordia cada centímetro da pele exposta, enquanto a verdade da montanha se aproximava devagar, como um último suspiro antes do ápice. Você segurou o amuleto com mais força, sentindo a textura áspera afundar na palma. Uma conexão com o seu equilíbrio interno. O único ponto firme num processo onde o tempo parecia se dissolver. E ali, sob o manto espesso da névoa e das sombras que avançavam, você soube que o próximo passo não seria apenas o movimento de um corpo, seria a passagem definitiva para o coração pulsante do mistério que cercava a montanha. Uma porta que se abriria com um silêncio tão profundo que até sua própria respiração pareceria um intruso indesejado. Você permaneceu ali, quieto, sentindo o frio escorrer pelas frestas do seu agasalho. A névoa apertava os contornos da floresta como um manto pesado demais para ser ignorado. Cada sopro do vento carregava um murmúrio que parecia vir de longe, ecoando na ponta dos seus ouvidos com um tom quase familiar. E ao mesmo tempo, terrivelmente estranho. Seus olhos, ainda fixos na figura adiante, captavam o lento movimento entre os galhos. A dança de sombras que se formava enquanto o punhado de luz tênue quebrava a rigidez do amanhecer. O ar carregado exalava uma mistura impossível, terra molhada e fumaça fria,
com toques de um perfume indefinido, delicado como a memória de um sonho esquecido. Você deu um passo discreto. O contato da bota com a terra úmida, estalando sob o peso do corpo. O pulsar do amuleto em sua mão tremia em sintonia. Uma batida amorosa que parecia alinhar seu próprio ritmo ao silêncio ensurdecedor ao redor. O vento enrolava-se nos seus cabelos, trazendo consigo a promessa de algo antigo que aguardava naquele espaço adiado pelo tempo. Um galho ressoou distante, quebrando a calma, como se a montanha soltasse um suspiro contido, e você sentiu a tensão crescer por um instante, comprimindo o peito em um abraço difícil de soltar. Sem pressa, seus dedos apertaram a fricção áspera da madeira, enquanto a figura à frente hesitava. Seu movimento mesurado, quase irreverente. O jogo entre claros e sombras se intensificava, formando uma tapeçaria de silêncios entrecortados pelo farfalhar sutil das folhas, movidas pelo vento tímido. O cheiro de musgo úmido se misturava com o doçorento leve da fumaça, como se a própria floresta estivesse respirando em um ritmo secreto, convidando você a um silêncio mais profundo e cheio de segredos não revelados. Você sentiu uma corrente sutil cruzar a pele exposta, enquanto as nuvens deslizavam lentamente, abrindo brechas para os primeiros raios que filtravam uma luz tênue e quebradiça. A figura, quase uma sombra líquida, ergueu a mão, de modo hesitante, e você percebeu um brilho tênue nas pontas dos dedos dela, uma luz delicada, trêmula, que parecia pulsar no compasso lento do mundo em volta. O som do vento mudou de tom, ganhando uma textura quase musical, como se o silêncio fosse cheio de notas que escapavam da névoa. Você inspirou fundo, o ar frio cortando as narinas, incitando uma tensão aumentada demais para ser fácil. O chão encharcado sob seus pés parecia absorver o calor dos seus passos lentos, onde cada toque com a neve molhada revelava uma nova história escondida entre geadas finas e folhas esquecidas. O amuleto vibrava com uma insistência doce na sua mão, um lembrete firme do fio tênue que ainda mantinha você ancorado, mesmo quando tudo parecia querer se dissolver naquela manhã suspensa. A figura avancou mais um passo, essa vez um pouco mais seguro, como se traçasse um caminho invisível pela penumbra. A névoa parecia se fechar atrás dela, sussurrando uma despedida feita de frio e mistério. O coração se apertou com esse movimento, um estranho peso surgido do espaço entre vocês. Você sentiu a respiração frear, as costas se prenderem num arrepio quase imperceptível. A atmosfera parecia vibrar com um segredo antigo, guardado no silêncio da floresta. Um segredo que não se entregava à pressa ou a medo. Uma troca muda, um movimento no ar, um sentimento pairando entre o visível e o intangível. As árvores testemunhas silenciosas erguiam seus galhos secos na penumbra, sombras alongadas se entrelaçando aos seus passos lentos, obedientes. O ritmo da respiração se tornou uma canção calma, quase hipnótica, enquanto seus olhos captavam as delicadas oscilações da luz e da sombra, dançando no limiar entre a realidade e o desconhecido. Você sentiu um calor tênue contrabalançar o frio crescente, vindo de um ponto próximo. Era a brasa da fogueira que ainda ardiam entre as pedras remanescentes, enviando um fio de fumaça que se dissolvia vagarosamente ao encontro do céu cinzento. O contraste daquele pequeno abraço quente contra o abraço frio da montanha
parecia um lembrete silencioso de que mesmo no mais profundo isolamento, a esperança podia se alinhar com a espera. Uma pausa sutil no fluxo interminável do tempo, dando-lhe um instante para respirar antes do próximo momento. Então uma mudança brusca no ar, um som abafado, um estalo seco vindo do lado oposto da clareira. Seu corpo congelou, a tensão crescendo sem elevar o som do seu batimento. A névoa ondulava como um lago agitado, escondendo e revelando algo difícil de encontrar. Você observou, imóvel, enquanto a figura se virou levemente, e as sombras ao redor pareceram se tornar mais densas, como um tecido pesado, pronto para fechar o véu. Do canto do olho, você percebeu o movimento de outra sombra se formando, discreta, silenciosa, mas presente. Um eco esquivo que se misturava às folhas e à névoa, escorregando numa dança silenciosa entre as árvores retorcidas. A respiração ficou mais lenta, cada detalhe se tornando agudo em seu foco. A sensação de que aquele momento era uma bifurcação no tempo, uma encruzilhada invisível onde a calma e o perigo se entrelaçavam em um último passo a ser dado. Você recolheu o amuleto, sentindo a textura contrária da madeira fria enquanto a névoa se adensava ao seu redor como uma cortina viva, quase pulsante. Olhou para frente, onde as duas figuras, agora nitidamente juntas, mas ainda envoltas em sombras, pareciam preparar o silêncio para o que viria. O mundo todo parecia pausado, respirando devagar, com o som sutil de algo deslizando através da neblina, uma presença que se arrastava pelo véu do desconhecido. E naquele instante, quando a temperatura virou uma faca lenta contra sua pele cansada, você sentiu um sussurro na névoa, uma vibração que atravessava o ar. Não um som, não uma palavra, mas algo que se apoiava no vazio entre o mundo e o invisível, chamando você para um passo que não poderia mais ser evitado. Você sabia. O próximo movimento não seria apenas continuar andando. Seria atravessar uma porta sem volta, onde a montanha guardava seus segredos mais profundos, esperando pacientemente pelo momento de revelá-los. A névoa persistia cerrada, como um manto opaco que escondia os contornos da floresta, envolvendo você numa quietude pesada e quase líquida. Cada respiração sua transformava-se em uma fumaça tênue que se dispersava lentamente, castigada pelo frio que insistia em perfurar o tecido do casaco. Seus olhos, nublados pela concentração e pelo frio, tentavam penetrar aquela cortina cinzenta que parecia não querer ceder, revelando apenas sombras inconstantes que se mexiam com a brisa suave, quase imperceptível. O chão sob suas botas rangeu com a súbita pressão de um passo lento, um timbre abafado que denunciava alguém ou algo movendo-se entre os arbustos. Seus sentidos ficaram agudos, atentos ao mínimo sinal da presença que compartilhava aquele espaço silencioso. O ar, pesado com as fragrâncias amadeiradas da madeira queimada e o toque úmido do musgo, agora carregava um traço metálico difícil de definir, um odor estranho e inquietante que lhe gelava mais a espinha que o próprio frio da montanha. Você deu um passo cuidadoso,
sentindo o peso do corpo distribuir-se, de modo a evitar qualquer ruído desnecessário. Os galhos secos estalaram sob os seus pés, sons que pareciam irromper aquela monotonia abafada, quebrando a sinfonia do silêncio que a névoa impunha. Apertou o amuleto, agarrando-o como se pudesse extrair dali a força para manter a calma. A madeira fria, áspera e familiar, foi um alívio ínfimo contra a inquietação que borbulhava sob a pele. A presença adiante hesitou, um movimento sutil que talvez fosse uma saudação ou uma tentativa de compreensão silenciosa, um equilíbrio tênue entre o reconhecimento e o receio. Você percebeu o contorno de um rosto velado pela sombra da neblina, indistinto e translúcido, quase um espectro que surgira do próprio silêncio. A figura não avançou, como se o ambiente ainda os testasse, pedindo paciência e reverência diante do que estava por vir. O ar tornou-se mais gelado ao redor, quase cortante, e você sentiu o tecido do casaco comprimir-se contra a pele, acompanhado pelo sussurro do vento que tracionava as folhas secas das árvores. A luz matinal tentava romper a dura espera, projetando manchas azuladas e prateadas no manto espesso que cobria o chão. Cada raio tênue iluminava um fragmento da clareira onde estava, um detalhe de musgo, a rachadura de uma pedra, a umidade congelada sobre o galho mais próximo. Você caminhou um pouco, seguindo o movimento sutil da figura à sua frente, que revelava pouco, guardando-se atrás das sombras e da névoa, que teimava em cercar tudo. O ar carregava uma história que não podia ser contada em palavras, uma trama silenciosa de tempos cruzados, esperas e promessas feitas em segredo. Seu corpo acompanhava o ritmo lento imposto pela paisagem, cada passo uma reverência, uma dança com o próprio tempo, um sussurro compartilhado entre o presente e o desconhecido. Uma fragrância mais intensa atravessou o ar, um cheiro adocicado, como de fumaça antiga misturada a uma resina queimada, um perfume estranho, quase convidativo, mas que carregava uma amargura soturna. Você percebeu que o aroma vinha da mão da figura, onde algo pulsava, talvez uma fagulha, uma energia prendendo a atmosfera naquele instante de silêncio prolongado. Seus olhos tentaram focar, e na penumbra daquele gesto hesitante, viu uma luz muito tênue, flutuante, oscilando como uma promessa esquecida. O coração apertou sem pressa, em uma batida ritmada que ecoava como um tambor distante, cheio de força contida. Você sentiu a rigidez nos músculos aliviar um pouco, cedendo espaço para uma tensão ainda maior, um desejo silencioso de entender o que se escondia por trás daquele encontro tão silencioso e carregado. A névoa pareceu se diluir levemente, apenas o suficiente para que a clareira se desvendasse como um portal delicado, uma passagem entre o conhecido e o mistério que se revelava. De repente, um som distante, quase um ruído, um estalo seco, que encontrou o silêncio e o quebrou com sua presença abrupta. Seu corpo congelou no ato, a respiração presa, os olhos mirando na direção do som. A figura à sua frente virou a cabeça de forma lenta, como se escutasse algo que você ainda não podia compreender. O vento carregou consigo o cheiro da madeira queimada e, com ele, trouxe um eco silencioso de passos, leves, porém decididos, que pareciam se aproximar da borda da clareira, envoltos numa sombra que não lhe pertencia. Você sentiu o amuleto vibrar com uma insistência nova,
um pulso suave, repetitivo e firme, como aquela batida lenta que ecoava no peito, trazendo a consciência de que não estava mais só, e de que a montanha, com toda a sua grandeza silenciosa, agora lhe apresentava um segredo maior, maior que o frio ou o esperar. A névoa começou a fechar-se novamente, como que preparando um palco para o que viria, espessa e densa o suficiente para silenciar o mundo, dissolver o tempo, abrindo a porta para uma presença que se movia pouco a pouco, vindo ao seu encontro com uma calma inquietante e inevitável. E então, entre os sussurros do vento e o pulsar do amuleto, você percebeu uma sombra se formar com mais nitidez. Uma presença que trazia no olhar o próprio silêncio da montanha. Um convite lento, mas inexorável, para atravessar um limite que estava ali, tangível e friamente real diante de você. O próximo passo não seria apenas um movimento qualquer. Seria o limiar onde a névoa se desmanchava em mistério, onde o que dormia há eras despertava em um suspiro, aguardando seu toque final para reaparecer. E você soube, como a calma que precede a tempestade, que o momento de cruzar aquele portal chegava agora, lento, irrevogável. Você permaneceu imóvel, o frio se tornando um abraço silencioso que aos poucos deixava de ser incômodo para se transformar em companhia. A névoa, que poucos minutos atrás parecia um véu opressivo, começava a se dissolver em fios tênues, deixando a clareira se mostrar como um quadro pintado com as primeiras luzes do amanhecer. A figura à sua frente respirava lentamente, os contornos ganhando formas mais nítidas, mas ainda envoltos naquela aura quase etérea que a montanha parecia reservar aos encontros decisivos. Seus olhos, finalmente visíveis, carregavam a tranquilidade de quem carregou consigo um segredo antigo, esperando que fosse compreendido sem pressa. Você soltou um suspiro profundo, o ar gelado entrando em seus pulmões, misturando-se à sensação de alívio que nascia da certeza de que aquela espera terminara. O amuleto na sua mão pulsava uma vez mais, como um último aceno de presença, um selo silencioso de que o que já sofrera e explorara naquele percurso seria agora transformado em algo próximo da paz. O silêncio entre vocês se fez confortável, quase um diálogo sem palavras. Uma compreensão mútua do improvisado ritual que antecedera aquele momento e do que ele simbolizava. Não havia pressa para as respostas, pois o desvelar da verdade na montanha era lento e respeitoso, como o cair gradual da neve que ali permanecia. Enquanto os primeiros raios de sol pálido filtravam entre os galhos retorcidos, os tons frios da manhã eram lentamente aquecidos pela luz dourada que tocava as folhas úmidas, fazendo-as brilhar como espelhos pequenos e delicados. O cheiro familiar da fumaça leve, remanescente da fogueira, se misturava ao sutil aroma de terra molhada e madeira queimada, compondo uma sinfonia olfativa que pela primeira vez naquele dia soava como um convite à serenidade. Você deixou que os músculos relaxassem, sentindo o peso do cansaço receber um conforto natural na quietude que preenchia o ar. Ao longe, o murmúrio do riacho se fazia presente novamente. Sua canção fria, ajudando a embalar a clareira, agora desperta para um novo ciclo. As sombras da névoa se dispersavam,
revelando as marcas deixadas por passos lentos e cautelosos, sinais da jornada que chegava ao seu ápice. Com a respiração ainda lenta, a figura estendeu a mão e, em gesto delicado, tocou o amuleto que você segurava. Por um momento, um calor sutil percorreu sua pele e, sem palavras, um entendimento silencioso foi estabelecido. Era um reconhecimento do que foi superado, da resistência diante do silêncio da montanha e da aceitação daquilo que não podia ser mudado. Você percebeu, então, que a presença que antes trazia um peso invisível agora emanava uma energia tranquila, uma luz suave que não ofuscava, mas iluminava com gentileza. A névoa, quase como a própria montanha querendo se despedir, começou a abrir espaço para o céu claro, limpo, sereno, anunciando a chegada de um dia que, apesar dos temores e incertezas, guardava em si a promessa de continuidade. A superfície gelada, próxima a seus pés, cintilava como um espelho que refletia o céu que se iluminava por inteiro, capturando a essência de uma nova possibilidade. Folhas secas, ainda cobertas pelos restos translúcidos da geada, pareciam exalar um suspiro, uma despedida da dureza do passado que ecoava no brilho tênue do sol nascente. Você deu um passo leve para a frente, sentindo a terra firme sob as solas e a consolidação da paz aos poucos percorrendo seu corpo. A figura ao seu lado acompanhou o movimento, andando em silêncio, como se o próprio caminhar fosse uma oração simples e sagrada. O caminho parecia já menos desconhecido, revelando aqueles pequenos detalhes que, antes perdidos na penumbra, agora ganhavam vida e textura. Olhou para o amuleto uma última vez, sentindo a aspereza da madeira suavizar sob os dedos pela fricção da jornada. Um sorriso tênue se formou, não de alegria estridente, mas de um alívio profundo, a marca silenciosa do fechamento, que todos esperavam, mas poucos conseguiam verbalizar. O vento que começou a soprar, suave e constante, levou consigo o eco das sombras que evaporavam, substituindo o peso pela leveza que só o entendimento traz. A floresta, testemunha implacável da espera e do mistério, parecia agora mais generosa, permitindo que o ar ficasse menos denso, mais respirável. Você sentiu a vontade de permanecer ali, naquela mistura fragilmente equilibrada entre silêncio e som, entre sombra e luz, onde o frio se entregava finalmente a uma paz que não exigia esforço. A montanha, com todo o seu temporal interior, guardava seus segredos, mas também oferecia um refúgio, o ponto de partida para quem pudesse ouvir além do véu da névoa. Os últimos vestígios do crepúsculo matinal desapareceram, dando lugar a uma atmosfera calma que convidava ao descanso. Você se permitiu um lento giro, absorvendo o cenário, sentindo cada detalhe do momento, as partículas de luz, o aroma úmido, o toque da brisa, e então, sem pressa, fechou os olhos. Foi ali, na quietude perfeita, que compreendeu. A montanha não era apenas um obstáculo ou mistério a ser desvendado. Era um espaço de transição, onde o desconhecido podia ser enfrentado com respeito e serenidade, onde o silêncio finalmente se tornava uma companhia acolhedora. Seu corpo se aquietou, a respiração se uniformizou,
O frio que antes se agarrava, ossos, transformava-se em uma lembrança suave. Um desafio vencido que deixava no ar a promessa de uma nova aurora, calma e silenciosa. E assim, enquanto o sol despontava firme e tranquilo, você se deixou envolver por aquele abraço final da montanha, um ato silencioso de encerramento que não exigia mais palavras, apenas a doce entrega do instante. Você se reclinou, sentindo o chão frio acolher seu cansaço, a névoa já reduzida a um sussurro distante, o mundo em paz ao seu redor. Um último suspiro escapou, lento e acomodado, como a canção de ninar que o tempo guardava para fechar o dia. A montanha suspirou junto, e o silêncio se fez compacto, envolvente, quase sonífero. E na calmaria daquele amanhecer, a história terminou ali, suave como a brisa, serena como o céu que clareava. Boa noite.